Você já pensou em receber uma graninha extra todos os meses e o melhor, em dólar, enquanto o real perde poder de compra para a inflação? Você garante uma renda passiva na moeda mais forte do mundo. É isso mesmo que você ouviu. E o melhor, dá para fazer isso tudo morando no Brasil e de uma maneira simples e fácil com o seu celular. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ETFs que pagam dividendos em dólar todos os meses, como eles funcionam e como vocês podem investir neles ainda hoje. E eu ainda vou te mostrar como fazer um investimento em um desses ETFs na prática. Então, se esse conteúdo te interessa, fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou o Rosalvo e nesse canal nós falamos de finanças e investimentos para iniciantes. Então, se você é novo ou nova por aqui, já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós temos 2 vídeos novos aqui toda semana. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Receber dividendos mensais já é ótimo. Agora, se esses dividendos forem em dólares, é melhor ainda. Isso porque a gente sabe que com o passar dos anos, a tendência é que o real perca o seu valor de compra e o dólar fique cada vez mais valorizado. Pelo menos é o que tem acontecido nos últimos 30 anos aí. Se nós formos comparar o poder de compra do real no início do Plano Real e hoje, a gente vê que ele já perdeu mais de 80% do seu poder de compra. Então, quem tem parte do seu patrimônio em dólar já está colhendo os frutos e quem ainda não tem, está deixando dinheiro na mesa. Então, é importante que você tenha parte dos seus investimentos no exterior para proteger o seu patrimônio contra a desvalorização do real. Para você ter uma ideia, se alguém tivesse enviado R$ 10.000 para o exterior lá em 1994, no início do Plano Real, hoje essa pessoa já teria quase R$ 60.000 sem fazer absolutamente nada. Agora, se essa pessoa deixou os R$ 10.000 aqui no Brasil, esses mesmos R$ 10.000 valem hoje apenas R$ 1.300. É isso mesmo, a pessoa ainda teria os R$ 10.000 no papel, mas esse dinheiro compraria muito menos do que compravam naquela época. Esse é o poder da inflação que corrói o nosso dinheiro. Vamos a um outro exemplo aqui. Em 1994, com R$ 100, uma pessoa conseguia comprar 100 litros de leite, já que o litro do leite equivalia aí mais ou menos a R$ 1. Hoje, com esses mesmos R$ 100 e o litro de leite chegando a R$ 7,50 mais ou menos, a pessoa conseguiria comprar no máximo 13,3 litros de leite. Você vê a diferença? O valor em real continua o mesmo, são os mesmos R$ 100, mas nós conseguimos comprar muito menos hoje do que conseguimos comprar no passado. E isso acontece com tudo: arroz, gasolina, aluguel, remédios, enfim, o nosso poder de compra vem sendo corroído com o passar dos anos. Por isso que investir parte do seu dinheiro em dólar não é só buscar lucros maiores, mas também proteger o nosso poder de compra aí contra a inflação do real brasileiro. E é aí que entram os ETFs de dividendos mensais. Eles são uma forma de investir no exterior de uma maneira simples e descomplicada. Mas antes de te mostrar quais são os 3 ETFs do vídeo de hoje, só para a gente alinhar, dividendos são parte do lucro de uma empresa que ela distribui entre os seus acionistas. E com os ETFs funciona mais ou menos assim. Mas ao invés de uma empresa só, você recebe o lucro de diversas empresas. Porque um ETF, ele é isso, ele é como se fosse uma cesta com várias empresas dentro dessa cesta. E você acaba recebendo o dividendo de todas elas. E como investir em ETFs americanos? Para isso você vai precisar ter uma conta em uma corretora que opere no exterior. E existem várias, como exemplo eu posso citar a Avenue ou a Nomad. Mas no vídeo de hoje nós vamos investir pelo Banco Inter, porque através dele nós também conseguimos investir no exterior. Bom, pessoal, o primeiro ETF que eu trago aqui para vocês é o JEPI, JEPI, e ele é um ETF da gestora JP Morgan, que é uma das maiores do mundo. Ele é um ETF de gestão ativa. E o que isso significa? Significa que ele não replica um índice fixo, como o SP500, por exemplo, que alguns ETFs replicam. E o que é o SP500? É um índice que replica o desempenho aí das 500 maiores empresas americanas. Então, quando falamos que um ETF ele é de gestão ativa, ele simplesmente não replica aquele resultado lá desse índice, por exemplo. Ele escolhe ativamente quais ativos vão entrar na carteira. Então, os gestores aí decidem ativamente qual é o ativo que vai entrar e sair da carteira. Ou seja, quando você investe no JEP, você está comprando um combo de ações selecionados manualmente pelos gestores da JP Morgan. Olha só aí que grandiosidade. Se nós formos dar uma olhada na carteira do JEP, a gente vê que é uma carteira bem diversificada. E ele investe principalmente na Amazon, Mastercard, no Meta, que é o antigo Facebook,
no Google, Nvidia, enfim, várias empresas grandes. E que a porcentagem de participação de cada dessa empresa é um valor bem baixinho. O que está aparecendo aí para vocês são as 10 principais empresas, mas o JEP investe em mais de 100 ativos. Então a gente percebe que há aí uma grande diversidade de empresas. Vamos dar uma olhada na cotação do JEP aqui pelo Google. Se a gente for buscar aqui em todo o histórico dele, a gente viu aqui que ele teve um crescimento. No início ele foi negociado aqui por cerca de 50 dólares e hoje ele está sendo negociado por um pouco mais de 55 dólares. Ele começou a ser negociado aqui pelo início de 2020, aí mais ou menos na mesma época que iniciou a pandemia. E se a gente dá uma olhada aqui pelo Status Invest, a gente vê o histórico de pagamentos do JEP. A gente vê aqui que nos últimos 4 anos ele pagou todos os meses. Já agora, em 2025, ele segue pagando também, mas não pagou aqui em fevereiro. Mas a tendência dele é que ele vai pagar nos próximos meses, sim. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vê quanto ele paga aqui. A gente vê que no último mês ele pagou quase 50 centavos de dólares, mas que a média dele gira em torno aqui de 40 centavos de dólares. Mas é importante dizer que, diferente do Brasil, os dividendos que recebemos de ações dos Estados Unidos estão sujeitos ao imposto de renda de 30% que é retido diretamente na fonte. Então você não precisa se preocupar em gerar algum boleto para fazer algum tipo de pagamento, nada. O dinheiro que cai na sua conta já é descontado desse imposto de renda. O segundo ETF que eu trago aqui é o SPHD, que é da gestora Invesco, uma das maiores dos Estados Unidos. E como funciona esse ETF? Ele parte de um universo maior, que é o índice SP500, que eu já expliquei mais cedo. Dessas 500, ele seleciona as 50 melhores empresas em relação a pagamento de dividendos. Então, as 50 que pagam melhores, ele seleciona e coloca na carteira. Ou seja, se você investe no SPHD, você está investindo aí nas 50 melhores empresas quando falamos de pagamento de dividendos dos Estados Unidos. Se a gente for olhar as principais posições desse ETF, a gente vai ver que ele investe principalmente na Verizon, que é uma gigante das telecomunicações, na Pfizer, que é do setor farmacêutico, e a Altria, que funciona com bens de consumo. Mais uma vez, se formos olhar aqui o histórico desse ETF aqui no Google, a gente vê que ele foi super valorizado, enquanto no início ele era aí vendido mais ou menos por 24 dólares, hoje ele está sendo vendido por quase o dobro, aí, por volta de 46 dólares. E se nós formos olhar o histórico de pagamentos aqui pelo Status Invest, a gente vê que nos últimos 10 anos ele pagou todos os meses religiosamente, e esse ano ele continua pagando todos os meses. Já quando falamos de valor, quanto ele paga, a gente vê aqui que varia em torno de 14 centavos de dólares, bem menor do que o JEP, né, que a gente viu anteriormente, mas em compensação, a valorização das cotas foi muito superior à do JEP. Só um adendo aqui que esses ETFs que eu estou trazendo, eles são focados em pagamento de dividendos, e não necessariamente em valorização das cotas. Obviamente que quando junta os dois aí, fica uma situação perfeita, mas é só para deixar bem claro. E para encerrar, vamos falar de um ETF de renda fixa, que de longe é o mais seguro entre as opções que eu trouxe aqui para vocês. O nome dele é TFLO e ele investe exclusivamente em títulos públicos americanos de curto prazo, atrelados à taxa básica de juros dos Estados Unidos. É como se fosse o Tesouro Selic aqui do Brasil, que acompanha a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Ou seja, basicamente, o TFLO é um ETF que rende de acordo com os juros americanos. Se os juros americanos sobem, ele rende mais. Se os juros americanos caem, ele rende menos. Se a gente for ver o histórico desse ETF aqui no Google, a gente vê que ele variou pouquíssimo. Se a gente pega aqui no último ano, apesar de parecer muito a mais, ele chegou aqui ao máximo de 50 dólares e 70 centavos e a um mínimo aí de 50 dólares e 38 centavos. Ou seja, ele praticamente não variou. E se a gente for pegar o máximo dele aqui, a gente vê também a mesma coisa. Lá no início, antes de 2016, ele era vendido aqui por um pouquinho mais de 50 dólares e agora está custando 50 dólares e 64 centavos. Então, novamente, esse é um ETF que foca no pagamento de dividendos e não na valorização das cotas. Se formos olhar o histórico de pagamento dele aqui no Status Invest, a gente vê que ele paga todos os meses, apesar de ter algumas falhas aqui em alguns anos. Principalmente aqui em 2021, né, que a gente sabe bem o que estava acontecendo, a pandemia. Mas, de forma geral, ele costuma pagar assim todos os meses de forma religiosa. Quando falamos de valor do dividendo, a gente vê aqui que ele paga, em média, 17, 18 centavos de dólares aí todos os meses. E agora nós vamos fazer um investimento na prática aqui com você nesse TFLO. Gente, plot twist aqui, estava fazendo investimento, mas não estava gravando a tela. Mas a minha ordem foi criada com sucesso. Eu vou ensinar aqui de novo como se eu estivesse investindo. Então, você clica aqui em Invest, vai em Investimento em Dólar, Ações, ETFs e REITs. Vem aqui Buscar por Ativo, já vai aparecer aqui o TFLO.
nos históricos, porque eu já pesquisei ele. Ele é esse segundo aqui. Vem comprar. Aqui você coloca o valor, eu investi $26,80, dá OK. Revisa a compra. Aqui vai aparecer saldo insuficiente porque eu já comprei, né? Mas é só você confirmar sua compra e pronto, seu investimento vai ter sido feito aqui pelo Inter, simples assim. Você não paga nenhuma taxa para investir no exterior. As únicas taxas que você paga são o IOF, que é 0,38% até então, na data de gravação desse vídeo, e um spread de 1,5%. E essas taxas são cobradas aí quando você vai converter de real para dólar. Então, é simples assim. Me conta aqui nos comentários se você já investe em algum ETF no exterior e por onde você faz esse investimento. Me conta também se você está começando agora, se pretende investir a partir desse vídeo, se você tem algum medo. Enfim, me conta tudo aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai entregar ele a mais pessoas. Assim você vai estar apoiando o canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!